Vamos lá, galera, a segunda aula, né? Então vamos revisar agora o segundo assunto que, segundo as pesquisas do Enem, mais cai, né? Estruturas produtivas, né? Segundo pesquisas feitas por vários colégios, esse assunto de 2009 para 2016, né? Ele representa mais ou menos 25% do que cai na prova do Enem. Então vamos lá, vamos pegar esse assunto aqui, transformações na estrutura produtiva do século XX, né? Fordismo, toyotismo, né? Uma comparação, e as novas técnicas e seus impactos. Então vamos lembrar isso aí, né? Vamos lembrar, e nós vamos aqui para um quadrozinho, né? Vamos lembrar então. Lembra que o Fordismo é um modelo antigo, né? Que surge no final do século XIX, né? Na verdade é Taylorismo e Fordismo, e ele é predominante até mais ou menos a década de 70. Hoje é um modelo obsoleto. O toyotismo, também chamado de modelo flexível, modelo pós-fordista, é um modelo que emerge aí anos 70 e 80 no Japão, e hoje é considerado como o mais adequado. Então, primeira comparação, a própria comparação. Produção em massa. Então, produção em massa e produção em série. Quer dizer, o que é a produção em massa? Se produzia em grande quantidade. Tá? Se produzia em grande quantidade, mas com pouca variação de modelo. O Henry Ford brincava e dizia, olha, você pode escolher a cor do carro, desde que seja preto. Ou seja, tá? As empresas não se preocupavam em oferecer muitos modelos. Elas se preocupavam em produzir muito e produtos baratos, acessíveis, né? O Fordismo trouxe o quê? A massificação do consumo. O Henry Ford foi o primeiro cara a produzir um carro mais simples, mais acessível, né, para a população de menor renda, né? Produção em série. Então, é aquela produção padronizada. É aquela produção de uma só forma, um só modelo. Tá? Quando você vai para o toyotismo, você não vai produzir em massa, você vai produzir em pequenos o quê? Lotes. Você vai produzir, na verdade, de acordo com a demanda. Quando se diz que a produção é flexível, a flexibilidade quer dizer duas coisas. Bom, primeiro, ela é uma produção flexível em relação à quantidade. Eu vou produzir hora mais se a economia estiver bem, hora menos se a economia estiver mal. Por exemplo, no Brasil, nos últimos 3 anos, as empresas reduziram a produção. Tá? Por quê? Porque a procura, a demanda caiu devido à crise. Um dos objetivos principais é evitar aqui no toyotismo um problema do Fordismo, que era o estoque. Aqui no toyotismo ninguém quer ter estoque. Por quê? Tá? Porque o estoque gera 2 problemas. Primeiro problema, no momento de crise, se você tiver estocado, você não tem renda, receita para pagar, né, os seus débitos. E aí a empresa ela pode o quê? Quebrar. Segundo problema, se você tiver muito estoque no momento... se você produzir muita coisa de um mesmo tipo, por exemplo, se eu produzir muito carro branco, daqui a um ano a moda é carro vermelho. Então hoje você não pode produzir muito de um mesmo tipo. Por quê? Porque a sociedade pós-moderna era uma sociedade complexa, ela é uma sociedade que tem muitas tribos, que tem muitos gostos. Na verdade, nós estamos submetidos a uma enxurrada de informação. E isso faz com que as pessoas mudem de gosto com grande o quê? Facilidade. Então é por isso que não é bom você ter o estoque muito alto de um mesmo produto. Outra diferença. No Fordismo havia uma concentração produtiva ou uma economia de escala. Tá? Lembra, aqui no Fordismo, as empresas elas preferiam instalar, né, as suas unidades em grandes o quê? Cidades. Por quê? Porque só a grande cidade tinha a infraestrutura, energia, transporte, telecomunicações. Não tinha como eu ir para o interior. O interior não tinha o quê? Estrutura. O
que muda com o toyotismo? No toyotismo, a palavra-chave é o quê? Dispersão, desconcentração. Quer dizer o quê? As empresas hoje, elas transferem a produção para as cidades menores, para as cidades médias. Por quê? Por dois motivos. Na verdade, por três motivos. Um, porque o custo na cidade média é mais baixo. Né? Lembra o exemplo da indústria automobilística. Eles estão indo para o interior porque no interior o terreno é mais barato. Eles têm uma isenção de impostos. Eles têm sindicatos mais fracos, mão de obra mais barata. Existe um outro fator. Hoje eu posso mandar a minha produção, a minha fábrica para o interior, porque a cidade pequena, média, ela tem o que não tinha antes. Infra o quê? Estrutura. E terceiro fator que você não pode esquecer. Muitas empresas, sobretudo de alta tecnologia, elas preferem ter fábricas em pequenas cidades porque elas estão pensando na questão da qualidade de vida dos seus o quê? Funcionários. Isso é importante. No Brasil, as fábricas de carros, elas vão para onde? Campinas, vão para as cidades nos arredores de Campinas, Indaiatuba, tá? Sumaré, por exemplo, tá? Onde estão não só de carros, de celulares, de computadores, daquela indústria que exige mais tecnologia. Lembra do mercado de trabalho, que é uma coisa muito importante. No Fordismo, o trabalho era especializado. Tá? O que é o trabalho especializado? É aquele trabalhador que tem pouco estudo, é aquele trabalhador monofuncional, ele só sabe fazer uma coisa a vida toda, é o Severino. E, lembra lá aquele personagem, né? Caracrachá, que só sabia fazer isso. E é aquele profissional que usa mais o físico do que o corpo. O trabalhador especializado é aquele trabalhador que o Charlie Chaplin ele faz uma crítica, né, bem-humorada, uma sátira no filme Tempos o quê? Modernos. Esse trabalhador, a tecnologia, ela está o quê? A tecnologia está eliminando. Porque a automação, as novas tecnologias passam a realizar o trabalho simples e repetitivo que não exige raciocínio. Então essas profissões fordistas, elas vão sendo extintas. E essas pessoas de baixa qualificação, elas vão sendo excluídas do mercado de trabalho. Não esquece que esse desemprego provocado pela tecnologia é o desemprego o quê? Estrutural. O desemprego estrutural é o desemprego provocado pelo avanço tecnológico, né? É diferente do conjuntural. No conjuntural, tu perde o emprego por causa de um fator temporário. Uma crise econômica, uma catástrofe natural, uma tsunami, uma seca severa, uma guerra que interrompe a economia. Mas logo que a situação se normaliza, os empregos voltam. O desemprego estrutural não, é o desemprego definitivo. Né? É aquele desemprego provocado não porque a economia está em crise, não porque houve uma catástrofe natural, não porque houve uma guerra, mas é o desemprego provocado porque a tecnologia está eliminando muitas o quê? Profissões. Não esquece. Lembra que no toyotismo, sai o trabalho especializado, entra o trabalho o quê? Qualificado. O trabalhador qualificado é aquele que tem o quê? Mais escolaridade, nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. É aquele trabalhador que é plurifuncional. Ele não sabe de uma coisa, ele domina várias o quê? Habilidades. E ele tem que estudar para sempre. O estudo é constante, não para, né? Ele vai ter que passar a vida toda dele o quê? Estudando. Tá? Outra, é um trabalhador que vai usar mais o intelecto do que a força física. Tá? E lembra que hoje, até mesmo esse profissional, ele está correndo risco devido ao quê? A chamada inteligência artificial. Né? Quer dizer, máquinas, robôs muito inteligentes, eles serão capazes, inclusive, de substituir a mão de obra de certas profissões qualificadas. Então você não pode esquecer isso. Não pode esquecer que no Fordismo, na verdade, os sindicatos eram fortes. Por que eram fortes? Porque tinham muitos filiados. Por que tinham muitos filiados? Porque no Fordismo havia muito emprego, era um emprego em massa. Por que havia muito emprego? Porque no Fordismo não havia tanta automação e não havia terceirização. Não vai esquecer que agora
há um enfraquecimento dos sindicatos no toyotismo. Por que há um enfraquecimento dos sindicatos no toyotismo? Porque no toyotismo diminui o número de assalariados. Então, diminui, na verdade, o poder de fogo dos sindicatos. Por que diminui? Porque você tem duas novas formas de trabalho, que é, na verdade, a automação. As máquinas substituem, né, o homem, sobretudo os profissionais de baixa qualificação, e a terceirização. As grandes empresas, elas repassam grande parte do processo produtivo para firmas menores, a fim de reduzir o que? O custo. Você pega uma Boeing, 70% das peças dos modelos Boeing são empresas terceirizadas. Com isso, ela reduz o que? A necessidade de mão de obra. Ela reduz o seu custo. É a chamada terceirização. Não vai esquecer uma coisa importante. Antes o trabalho era rígido. Agora o trabalho é flexível. Qual é a diferença? O que é o trabalho rígido? Quer dizer, antes você tinha só uma forma de trabalhar. Todos tinham que cumprir 8 horas, todos tinham que ir à sede da empresa bater o ponto, todos tinham que ter um intervalo de 2 horas, todos tinham que ter férias cumpridas de uma só vez, 30 dias. Hoje o trabalho é flexível. O que quer dizer isso? O trabalho hoje, eu tenho não um tipo, eu tenho vários tipos de trabalho. Lembra, dia 11 de novembro vai entrar em vigor a reforma o quê? Trabalhista, que está trazendo o quê? Está trazendo o trabalho flexível. O trabalho flexível, né? O que quer dizer o trabalho flexível? Significa dizer que agora eu posso trabalhar em casa, o home office. Não preciso ir na sede da empresa. Agora eu posso ter o trabalho intermitente. Quer dizer, antes só era possível 8 ou 6 horas. Agora eu posso trabalhar por hora. Uma empresa pode contratar uma pessoa para trabalhar 3 horas sábado, 3 horas domingo, só. As férias podem ser divididas em 3 períodos. Não quer dizer que vai diminuir as férias. Em acordo, pode ter o quê? Uma divisão em 3 o quê? Períodos. Né? Então, na verdade, a reforma trabalhista ela vai possibilitar uma flexibilização maior. Alguns dizem que vai ser ruim, outros dizem que vai reduzir os direitos. Não vai reduzir direitos. Continua 13º, continua férias, continua a FGTS, tá? Continua os direitos o quê? Básicos, na verdade, dos trabalhadores. Então, esse é um tema de mão cheia que a gente não pode, na verdade, aqui esquecer na prova do Enem, tá? Então, galera, essa é a segunda aula. Vamos fazer ainda mais 2 aulas para preparar todo mundo bacana para essa prova do Enem.